Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, desculpas, né, pela última inconveniência aí. Oh, meu Deus. Confundi, fiquei com o horário de 17 horas na cabeça e muita coisa para fazer. Eu tive que ir na roça levar um material para o rapaz que está trabalhando lá. E aí eu já Uhum. contei o horário de voltar certinho. E aí no meio do caminho eu descobri que era assim, mas tudo bem. Desculpa aí de novo. Tá bem, olha, o importante é que a gente conseguiu. Sim, A gente, na verdade, a Jazz, a gente entrevistou as meninas as afrolíricas, e aí aham, entrevistamos também as meninas a Joy do Avô Amor, que inclusive participou chegou na final do Clube da Luta ano passado, né? Eu tava assistindo, sim. assim, incrível. E aí as duas citaram, assim, o seu nome como prepulsor do Islã. E aí elas sempre falavam durante as entrevistas de você, assim. Aí a Jess pegou e falou, gente, por que a gente não chama o Rogério? Pra ele entrevistar ele pra gente poder fechar esse pacote de 3 entrevistas, sabe? E aí a Uhum. gente já começou esse corre todo, a nossa orientadora já falou, não, vai lá, chama ele mesmo e tal. Inclusive ela não vai poder vir porque ela tá sendo vítima de crime cibernético, ela tá na delegacia agora para Que poder isso, registrar. cara? Quem que é, seu coordenador? Helena, esqueci o nome dele, né, gente? Não conheço, não. Mas Ela já deu aula, ela dá aula no TU, na verdade, e era diretora até o ano passado. vale a pena? Não, né? Não, como que chama? Gente, esqueci o nome da Helena. Alguém me lembra o nome dela aí, por favor? Não, tá tranquilo. Só pra ver se. Amigo, é Helena Mauro. Isso. Ela dá aula de voz. Ah, tá, não conheço, não. Ainda não. E aí. Mas enfim, aí a gente deu uma vasculhada assim nos materiais seus. A Jess também, que tá nesse projeto comigo. Ela te conhece dos valores da época que ela fez. Eu também, as experiências que eu tenho com você são muito vindas de lá, assim. E eu achei legal de poder ver, falar com você sobre tanto sua carreira quanto o Slam em BH, porque eu sabia que era algo que atravessava valores, mas eu não sabia o motivo desse atravessamento ser tão forte, assim, sabe? E aí é Uhum. mais ou menos essa praia, assim, que a gente vai falar sobre o Slam, sobre a poesia, sobre essas coisas. E daí a gente queria já te agradecer de antemão, em nome do Teatro no Ar, do Mosaico, do Quebrada. A gente vai ao ar provavelmente a partir de maio, do início de maio a gente já deve entrar. Aí uma semana vai Mosaico, na outra semana vai a gente ao ar. Os programas vão durar 15 minutos e aí a gente ainda não sabe como que vai ser feita assim, a edição deles. Se a gente vai fazer um programa só de 15, como é que vai ser como que a gente vai fazer com esse material? Ainda está meio aberto para a gente fazer o roteiro e editar. Mas eu te Massa. mando o, a data e o horário certinho. Depois disso fica disponibilizado também pelo Spotify e outras plataformas digitais. E é isso. Massa. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela lembrança, o carinho, né? E estamos aí para fazer o que for, para contribuir, para aprender. Então, vamos lá. Beleza. Você já ligou o gravador, Rogério? Já pode ligar? Vou mandar Pode. aqui. Contando. Ok. A gente vai falar um pouquinho. Primeiro a gente fala um pouquinho sobre você, sobre Rogério enquanto artista. Depois a gente cai um pouquinho na história do Slam. Depois nas regras e no funcionamento dele. E depois sobre o Coletivo Voz. Tudo bem? Aí se você quiser propor alguma ordem, você fala, não, quero falar disso aqui primeiro, também tá aberto. Eu acho que a própria construção, o Coletivo Voz entra primeiro, né? E aí Uhum, depois entra junto com o teatro. E aí uhum, depois é que vem o slam. É uhum. só essa ordem, assim. Primeiro vem o Coletivo Voz, depois o teatro e depois o Slam. É, na Pronto. verdade o teatro um pouquinho antes do Coletivo Voz,
e aí emenda Coletivoz e o Slam e carreira acadêmica e essas coisas. Uhum. Então vamos junto, assim, sobre você artista e sobre o Coletivoz ao mesmo tempo, pode ser? Beleza, beleza. E aí Você você responder. É porque acaba que às vezes a gente faz uma pergunta e aí vocês já puxam uma que estava por vir, assim, mas tá tudo bem. Aí se você quiser contar a história, eu te faço a pergunta e você já automaticamente conta, tá suave também. Massa, massa. Ué, vamos lá então. A gente queria saber como que. Ah, não posso falar de como que o Slam chegou para você, sendo que ele chegou depois, né? Como que surgiu o Coletivoz, então? Se você Olha quiser aí. falar do Slam, mas aí a gente vai, né? Vamos lá então no Coletivoz, porque aí já vou respondendo algumas coisas que vão entrar no caminho, eu acho. Tá bem. Tá bom? Como que ele surgiu? Bom, Coletivoz, né? Coletivoz é de 2008, dia 10 de setembro de 2008, a gente abre o primeiro sarau Coletivoz de periferia. Como tudo, tem um antes, né? Um pouco antes, eu já estava iniciando os estudos de letras na PUC do Coração Eucarístico em 2003. E aí, lá eu encontrei com um grupo de pesquisa da professora Ivete Walt, que era literatura e a rua. Nesse grupo de pesquisa, eu fui descobrindo um pouco dos poetas marginais que já tinham começado a surgir ali logo depois da publicação do Ferréz, né, da literatura marginal, da revista Caros Amigos, e fazendo a pesquisa sobre o livro do Ferréz, o Manual Prático do Ódio, nesse grupo de pesquisa, eu fui até São Paulo descobrir o Sarau da Cooperifa. Então, o Sarau da Cooperifa, quando a gente chegou lá em 2007, já tinha 7 anos de existência e a gente encontrou num bar 300 pessoas lá no Chácara Santana, próximo ao Capão Redondo. A gente tinha ido a São Paulo para fazer um percurso no teatro com o Reinaldo Maia, no grupo Folias da Arte, lá em São Paulo. E o Reinaldo Maia já tinha vindo para fazer uma troca com a gente, um projeto de Grupos em Trama, do grupo Trama de teatro, com quem a gente trabalhava nessa época. Eu era dramaturgo da minha primeira peça, que foi o Canto da Hora Amarga, nessa companhia, a companhia Neutra, que depois virou Companhia Crônica, junto com a Corte de Teatro, junto com a ZAP 18. E aí a gente, nesse projeto em que, né, acumulavam alguns grupos, né, de teatro, de periferia, a gente teve a oportunidade de conhecer o Reinaldo Maia, que era do Folias da Arte, né, um teatro, um grupo de teatro de São Paulo, né, um grupo de teatro político, engajado, teatro épico, um estudo longo no teatro épico já há bastante tempo, e a gente foi a convite dele para conhecer o grupo. Nós fomos até a Funarte, onde ele trabalhava, conhecemos o Zé Renato, que ainda vivo na época, fomos assistir alguns espetáculos, que era um ciclo de espetáculos do Vianinha, que estava acontecendo, tinha o Futebol Clube, que o Zé Renato estava dirigindo. Então, naquele meio ali, a gente conheceu muita gente, né? Teatro União do Olho Vivo. Então, foi uma pesquisa bem rica, assim, né? Uma troca bem rica. E aí, como eu já estava estudando sobre literatura marginal, fomos até a Cooperifa e para conhecer, né? Porque a amiga da Cidinha da Silva, ela já tinha me falado do sarau e eu não tinha ido ainda em São Paulo, e aí a gente foi conhecer, e entre outros amigos, o Alan da Rosa, o Rodrigo Sirico, e chegando lá, né, numa noite de quarta-feira, na extrema periferia, zona sul de São Paulo, 300 pessoas dentro de um bar, recitando poesia, professores, crianças, pessoas da comunidade. E nesse dia estava muito cheio, em especial porque, de repente, subiu o Mano Brown para recitar. Então, ele estava lá nesse dia, e aí foi uma catarse, né? Foi aquele momento massa, assim, a gente poder conhecer, trocar uma ideia e tal.
E eu falei com o Sérgio, eu falei, olha, nós estamos voltando para Belo Horizonte e nós vamos começar um sarau lá em Belo Horizonte, porque eu não conheço nenhum sarau assim nada. E meu pai tinha um bar, voltando para cá, falei com meu pai e a gente iniciou lá no bar do meu pai, todas as quartas-feiras. No primeiro sarau a gente começou a abrir o sarau fazendo uma chamada de ligação por telefone com a Cooperifa, que estava acontecendo na mesma hora. E aí a gente recitava aqui em BH, eles aplaudiam lá, eles recitavam lá, a gente aplaudia aqui. E a partir desse início, a gente começou a fazer ligação com vários coletivos, assim, né, com os coletivos de teatro, né, com grupos em tramas, quircandongas, a própria Zap 18, fazendo saraus itinerantes também, nos centros culturais da Prefeitura de Belo Horizonte, e aí circulando também com sarau até o dia que meu pai fecha o bar e a gente vai para outro bar. E assim a gente passou pelo Bar do Bozó, a gente foi para a Associação Comunitária da Vila Santa Margarida, logo depois. Depois a gente fez um período itinerante até começar a Casa de Cultura Coletivos, que era um bar no Olaria, onde a gente ficou durante um tempo também, um ano e pouco. E hoje a gente está no The Wall Bar, que é divisa com o Barreiro ali, já é Contagem, mas é divisa com o Barreiro, então é um bar parceiro. Então o Coletivos teve essa perspectiva assim, né, do início. E minha lida com o teatro vai junto, porque a partir do projeto do Grupos em Trama, a gente começa a trabalhar com esses coletivos, eu faço uma dramaturgia junto com a Cox, que era o meu canto de graça, trabalho também com os filhos de Zambi lá em Contagem, dos Arturos, né? Então, são espetáculos formativos também. Ao longo do tempo eu vou conhecendo a ZAP também, nesse processo, e começo a trabalhar, né, com a ZAP. E a partir desse contato com a ZAP eu entro por Valores, porque Cida foi convidada para fazer a direção do espetáculo de 2011 e me chamou para fazer a dramaturgia, né, lá em 2011. Então foi o primeiro espetáculo ali do Tambor, e desde 2011, né, eu tive uma interrupção de 2015 e 2016, 2013 até 2015, na verdade, por causa do mestrado, e depois de 2000 e agora de 2019, né, eu volto para ser vice-diretor em 2017 até 2019, interrompo de novo pelo doutorado, e aí foi o último lugar que eu trabalhei durante esse período. Nessa lida com o Coletivos e com o teatro, mas voltando um pouco mais assim para o slam, né, do início do slam, em 2013 a gente recebe os poetas ambulantes lá de São Paulo e do coletivo Sobrenome Liberdade. Quando eles vêm da Belo Horizonte, vêm 12 poetas, né, Bel Duarte, Carol, Luiz Ribeiro, Tiago Peixoto, Jefferson Santana, eram 12 poetas que vieram. Eles vieram fazer esse intercâmbio, ficaram com a gente realizou o sarau lá no Quarto da Zó, fizemos um percurso no metrô, nos ônibus, né, com os poetas ambulantes, e fizemos também no Espaço Luz Estrela, né, um sarau grande e tal com eles. E aí a gente teve que dar a visita de volta, né? Então a gente vai no fim do ano para fazer essa visita de volta, onde a gente tem a oportunidade lá de participar de algum sarau, no Sobrenome Liberdade, no Céu Azul, lá no Capão Redondo, na Boi Mirim, né? Na Zona Sul, em Santo Amaro. Então a gente conhece várias pessoas que estão envolvidas no movimento do Islã, e as pessoas falando do Islã, e a gente não tinha ido, não teve Islã nesse tempo, né? E a gente ficou lá durante uma semana frequentando diversos movimentos culturais, assim, de shows, né, e conhecendo várias pessoas.
E aí a gente volta para Belo Horizonte mais uma vez, né? São dois movimentos, né? O Coletivosa é a mesma coisa, a gente vai a São Paulo, conhece alguma coisa lá com o sarau, e aí de repente vem e realiza o sarau, assim. O Islã é a mesma coisa, a gente vai a São Paulo, conhece lá algumas pessoas, e aí o Thiago Peixoto que foi mais incisivo, né, o Daniel Michoni, de orientar um pouco nessa construção do primeiro sarau. A gente ainda não conhecia a Roberta Estrela Dalva pessoalmente, assim. Então, foi a Roberta que inicia, né, o Islã no Brasil em 2008, já tinha o Zap, já tinha o Islã da Guilhermina, já tinha o Islã Resistência, já tinha alguns Islãs, que não eram muitos em São Paulo nessa época, mas pelo menos uns 10. Né? E aí a gente fica sabendo desse boom assim, do Islã, dessa competição de poesia falada, e resolvemos voltar para cá e pensar numa estratégia de começar o Islã. Pensamos que o lugar mais propositado, pela ligação com o teatro que a gente já tinha, né, o conhecimento com o grupo Panca e o centro, né, onde eu faço acesso a muitas pessoas, a gente inicia ali. Ainda sem ter participado, né, da verdade, de um primeiro Islã, a gente inicia o primeiro Islã Clube da Luta em agosto de 2014. E aí começamos já no primeiro Islã, no primeiro ano de competição, a gente vai para o primeiro Islã BR, né, que é feito em São Paulo, porque até então não tinha um campeonato nacional, né, foi feito o primeiro em 2014. A gente vai para lá, já faz aqui, né, chega lá no Islã BR, vence o Islã BR e vai representar o Brasil na Copa do Mundo na França, né, em 2015. Nesse momento eu vou junto com ele, eu já tinha iniciado a pesquisa de mestrado, né, aí nas artes cênicas, que é sobre a movimentação do sarau, do Islã, né, e sobre performance. Vou com ele, né, como um apoio também da universidade, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e aí realizo parte da pesquisa, e aí nesse meio a gente já começou a engatar no Islã, e os Islãs começam a aparecer, começam a surgir, né, com a visibilidade assim, das coisas que vão postando, né, que vão acontecendo. A gente participa da FLUP também no Rio de Janeiro, em 2015, lá, durante a competição toda, 12 dias, né, conhece muita gente do mundo inteiro também. E a gente sempre nesse intuito de sempre aprender com o mais velho, né? Os Islãs vão aprendendo com os outros mais velhos, assim. Então, é sempre uma comunicação de comunidade, né? Isso a gente chama de comunidade de Islãs. Então, um vai passando para o outro um pouco das experiências e vão se criando. E aí a gente chega em hoje que já são mais de 28 Islãs em Minas Gerais. Né? Essa perspectiva a gente começou a contar os Islãs que foram chegando, à medida que eles foram aumentando, e a gente precisou de fazer um Islã estadual, que é o Islã MG. Então, o primeiro foi 2017, 2019 e 2020. Nós fizemos com os Islãs de Minas. E aí, falei demais? Não, tá ótimo, tá ótimo. Algumas coisas eu já sabia, mas não tão profundamente, assim, inclusive da criação do Coletivoz, como começou, essas pontes que você conta também são muito interessantes, assim. E é legal que o que você fala da criação, do fazer slam, do fazer poesia, respinga muito no seu trabalho com dramaturgia, né, Rogério? A gente vê, assim, é possível identificar nas formas, nas métricas, enfim, assistindo os espetáculos a gente consegue ver muito do slam dentro deles, assim, muito da poesia. Inclusive o último, em Submissas inteirinho, assim.
É muito massa, muito massa. Muito bom ver isso. Que aí a É, gente, depois que a gente, né, conversa sobre, a gente consegue visualizar melhor, assim, tudo. Mas não falou demais, não. Tá ótimo mesmo. essa coisa que a dramaturgia vai levando junto, na verdade, vai criando uma crise, né? Porque quando eu vou falar de performance, de representação, e vou aliar um pouco a linguagem do sarau e do slam ao teatro, a gente vê que é um divisor de águas, né? Então cria uma crise, que é uma crise boa, né? De uma expectativa de teatro, né? Que pode ser teatralizado de alguma forma ou performado, mas que algumas coisas têm algumas especificidades, né? Então, quando eu virei para o Delbrando, falei assim, mas e essa perspectiva do teatro que é performático, o teatro performativo, né? Que as pessoas chamam. Ele falou, não, pode parar. Isso, sarau é sarau, teatro é teatro. Sarau, você pode ter independência para falar dele sem precisar de ficar se montando em cima de uma égide teatral. É claro, tem muitos elementos ali, mas coisas que eu fui percebendo nessa situação de autorrepresentação, e que é interessante, assim, como quando você fala da perspectiva do teatro, é que esses não atores, não atrizes, que performam no slam, mas que atuam, que propõem uma representação, elas vêm de uma construção de um texto. Né? O texto é que impulsiona o movimento do corpo. O texto é que faz com que esses gestos, ele apareça, ele surja pela necessidade do momento, como modos de improvisação que a pessoa se lança, né? Tem um ensaio, tem uma preparação, mas nada de um treinamento técnico como os atores têm, né? Os atores têm para condicionar o corpo a uma performance, a um movimento. Então, por isso eu chamei de a palavra ação. É a partir da palavra que surge a ação, a partir desse movimento da palavra, dessa vontade incondicional de dizer, da forma de dizer, como dizer, para quem dizer, é que surge alguma ação. Então, isso, isso vai entrando um pouco na perspectiva do teatro, assim. Você falou de Insubmissos, os meninos já estavam loucas, assim, querendo recitar, e teve momentos, e eu acho que isso é muito forte quando elas têm essa, esse, essas formas, né, do slam ali, cada uma na sua perspectiva. Então acho que foi muito forte mesmo, né? Então, são coisas que a gente vai colhendo aí, né, ao longo do tempo. Massa, massa. Só marcar aqui que a gente ia perguntar exatamente sobre performatividade no Islã. E acabou que a gente já falou sobre. Pois é. Pois é, isso muito me interessa, assim, né? Muito me interessou no momento da escrita da dissertação, porque eu tinha uma ideia, né, do que aquilo era. Eu tinha uma ideia de que pessoas que não foram preparadas para a cena tem ali uma performance, tem ali um movimento, tem ali uma representação. Então fui muito na linha da autorrepresentação, que vem tanto na literatura, quanto nos estudos de performance, do Cheshire, do Turner, né? Então, assim, eles trazem essas ideias da performatividade que vem das performances armadas ou as performances sociais, né? São essas espontâneas, né, que eles chamam, que vão comparar aí com as manifestações culturais religiosas, né, do candomblé, né, Zulu, né, desses estudos que eles fazem para entender essa performance espontânea, as performances sociais. E aí a gente chega nessa manifestação também, porque não vem necessariamente de um lugar artístico, né? Vem primeiramente de uma posição
social, crítica sobre o mundo, de um comportamento, de uma leitura crítica da própria realidade, de tudo que está em torno, e aquilo se torna arte, né? Aquilo se torna arte depois. Então, essa incontinência de palavras é que vai fazer com que o movimento corporal surja, com que o contato com o espectador se estabeleça, né? E aí várias coisas a gente vai entendendo a partir desse estabelecimento através dessas palavras que estão urgentes, dessas questões que são prementes, né? Muito antes da arte, muito antes do estudo da arte, da elaboração, do estudo do corpo, do treinamento físico, né? Condicionamento da voz, por exemplo. Tudo isso é uma consequência daquilo que se quer dizer. Então, essa performatividade é espontânea, né, em um determinado momento. A partir do momento que a pessoa já começa a circular e começa a entender que aquilo é um objeto artístico, isso vai mudar, vai reconfigurar, ela já vai condicionar o corpo, ela já vai ter as próprias linhas de treinamento, né? Então, você vê que poetas que começaram a recitar e antes recitavam, né, no papelzinho, depois já começa a expandir, já começa a olhar, né, com profundidade, já começa a projetar a voz, então começa a ter intencionalidades que são estratégicas, né? Então, a estratégia dentro da performance vai mudando conforme o exercício, né, a repetição. Então, essa repetição vai proporcionando, né, esse treinamento, né, já é valendo, já é com público, cada vez é um treinamento ao vivo. O treinamento ele é constante, né? Tem sala de ensaio, né? Tem quarto de ensaio às vezes, né? Nas entrevistas alguns poetas vêm falando, eu treino de frente para o espelho em casa, ou eu treino dentro do ônibus, ou eu vou recitando para as pessoas de casa. Eu mesmo tenho um costume de, quando eu estou preparando um texto, sempre que eu tenho uma oportunidade de falar para alguém, no meio da rua, amigo, conhecido, meu filho, qualquer um, eu recito para eles. Recito. E essa é a repetição. Nossa. Aproveitando o assunto sobre dramaturgia, sobre essas pontes, a poesia marginal, Rogério, ela influencia na sua escrita, por exemplo, de dissertação, do mestrado, tese, enfim, de artigo. Ela influencia, e aí eu tô falando de linguagem, sabe? Da forma de escrever mesmo. Porque eu, por exemplo, enquanto jovem periférico, em diversos momentos dentro da universidade, eu me pego assim, caralho, o que vocês estão falando? Porque é uma linguagem que não me acessa, sabe? É uma linguagem que não me convida, assim. Então, e aí quando, por exemplo, hoje, agora, quando a gente conversa sobre o assunto, sobre, né, poesia marginal, universidade, a escrita, a poesia, é um convite muito maior para mim, sabe? Por ser a poesia marginal, por se tratar de mim, sabe? Por ser algo que circunda a minha vivência e o meu corpo. Então, eu queria saber como que é esse processo, assim, de escrita, falando da poesia, como que é, assim. Linguagem é poder, né? Pelos meios da linguagem é que acontecem todos os processos de dominação e de colonização na história da humanidade. A primeira coisa que um Estado soberano coloca num lugar, né, no lugar do outro, é a língua, né? Então, todos os movimentos, né, da Península Ibérica, de como que foram acontecendo os processos de colonização, a língua é o primeiro instrumento colonizador. E aí, língua também é cultura, né?
Então, é uma imposição, né? Essa medida da língua portuguesa para a gente. Toda a estrutura que a gente tem hoje ainda é, de alguma forma, colonial. Por isso que a gente não aceita, não acessa, não consegue compreender. Né? Todo mundo fala português é muito difícil. E aí, quando vai para essas linguagens nos campos de poder, né? de instâncias de poder, precisa-se de ter essa linguagem elaborada e essa normatização, né, de uma língua que precisa ser padronizada naqueles espaços, na academia, no jurídico, né? Então, a gente tem toda essa ordem, que ainda é um processo colonizador, né? Um processo de normatização. Há muito tempo eu aprendi sobre o português descritivo. E são processos que têm estudo, mas não tinha ainda essa implementação. Então, eu vou chegar lá onde você está perguntando, fazendo esse preâmbulo, só para a gente entender o quanto que a gente é massacrado, né, por uma língua. Eu fui orador da minha turma de letras, e lá vinha um discurso assim, prometo defender a língua portuguesa como padrão único da nossa. Eu falei assim, eu vou mudar isso aqui, gente. Eu vou mudar isso aqui porque eu não concordo muito com isso, não, né? Eu concordo com uma língua que ela é de comunicação, né? Então, a linguagem das periferias, a língua do povo, a língua que está incrustada numa cultura, ela é entendida, né? E muitas vezes por um grupo de pessoas, mas não é estudada, não é vista com ponto de vista de uma descrição dessa língua, parte de uma descrição da língua, é uma norma que apaga essa descrição. Então, muito sobre o preconceito linguístico, muito sobre as coisas, então eu coloquei o português brasileiro, abrasileirado, das formas diletas e diversas, né, que são faladas e tal. Então já começou lá, né, quando eu fiz o curso de orador da minha turma. E isso sempre é uma questão, né, porque a gente que aprende a escrever para Enem, aprende a escrever para artigo, aprende a escrever para as coisas, a gente precisa entrar nesses meandros para conseguir ser aprovado, para conseguir. Então, eu acho que a gente precisa sim dominar esses meios para conseguir subverter. Em outros momentos, a gente tem que subverter essa linguagem para conseguir dominar. É sempre dialético o movimento, né? Você nunca sabe quando o movimento de subverter a linguagem é um momento de dominação, né, naquele momento. Um momento que isso é um pouco o que a gente espera. Fazer entender que essa literatura marginal, que muitas vezes, muitas universidades não são lidas como literatura, não são lidas como poesia, porque é uma poesia. Eu agora, em 2020, numa turma de doutorado, numa disciplina na UFMG, com uma professora da UFMG, vi relatos dela de muito preconceito contra a alfabetização de todos, contra uma linguagem que é pobre, instrumentalizando uma disciplina que contempla apenas grandes poetas e fazendo ter um percurso durante a disciplina em que essa hegemonia dos poetas, esse forte, esse nivelamento por cima, não deixava com que a gente entendesse que essa poesia contemporânea, literatura marginal, poesia periférica, fosse representada. Então, assim, o que é ainda, né, lido como poesia, né, da alta classe, da poesia dos cânones,
é uma teoria da década de 60 de um alemão chamado Hugo Friedrich, que ele desmembrou, né, essa ideia da poesia moderna, né, como sendo a ideia da poesia moderna que está vigente pelo resto da vida e ainda hoje é verificado. Então, nesse momento da disciplina, eu vou apresentar o poeta que eu conheço. Então, eu coloco Piet, né, no meu artigo, coloco Sabino, coloco Porsche, Laiola, Estados Unidos, para dialogar com essa poesia contemporânea. E assim, sobre como escrever, a gente precisa fazer com que eles, de alguma forma ainda, a gente precisa escrever de uma forma que eles acham academicamente plausível, né? Mas eu boto fé demais que a gente já consegue ir colocando coisas, fazendo uma construção textual, isso é com a prática, fazendo uma construção textual para fazer com que eles entendam, que seja academicamente plausível e que seja a forma como a gente fala. Inclusive discutindo esses temas, inclusive colocando, né, fazendo essas provocações. Porque na grande maioria, né, da turma, por exemplo, eu vou medindo pelas turmas que eu faço. Os assuntos de interesse são os mesmos, repetidos. Então, não é de interesse da grande maioria, né, assim, já vê que existe ali uma seleção, né? Em contrapartida, esse novo, ele é muito bem quisto quando aceito, sabe? Meu plano de doutorado, que também é sobre o Islã, e sobre performance pretos e pretas no Islã, foi muito bem aceito, assim, com muita curiosidade, né? Porque as pessoas não conhecem isso na academia, assim, né? Em grande parte, assim, dos professores mais antigos não conhecem. E é muito bom, né? Um professor, o único professor negro da letras, que é o Marcos Alexandre, que é meu orientador, topar, sabe, o projeto e me falar assim, olha, eu tenho 20 anos de academia, eu vou aprender com você. Porque, né? Então, imagina, é um cara que conhece tudo, né, sabe tudo, mais um pouco, e tem a humildade de dizer que ainda não conhece sobre isso, né? Então, mas eu acho que em termos de escrita a gente precisa entender, né, decodificar tudo isso, porque durante todo o tempo eles falaram sobre nós nessa linguagem. Eles falaram sobre nós nessa linguagem. Então, nós não queremos mais ser representados por ninguém. Né? Nós queremos nos representar. E nesse movimento, a gente precisa decodificar, precisa fazer com que os nossos consigam decodificar. Né? A intenção de estar na academia é de estar junto, né, ao lado de um tanto de gente, né, com quem eu converso nos meus textos. Né? Eu não represento ninguém, são eles representando por si cada um dos textos. São as vozes dessas pessoas que vão se autorrepresentando. Eu coloco ali, eu simplesmente apresento, né, essas pessoas ali para conversar, para que ninguém mais fale por nós. Né? No movimento também de educar para essa escrita crítica, para essa escrita ativa. E aí são as oficinas que eu faço, são esses movimentos de poder ajudar um ou outro. Né? Então, entrando na universidade a escrever, como eles precisam ser lidos primeiro, para depois, né, fazer o processo de subversão, até a gente chegar, por exemplo, no modelo do Isam Pinheiro, que é um professor da Universidade do Pará, que apresentou uma metodologia de escrita, de entrega de dissertação, de tese de mestrado, de doutorado,
que se chama Afropunk Metodologia. E aí ele aceita dos estudantes dele, por exemplo, um moodbook, um caderno um caderno de trabalho, onde a pessoa às vezes está passando na rua, pega uma folha e a partir dessa folha é uma cor e o texto vem no entorno dessa folha, meio que uma instalação de artes visuais com escrita e tudo que ele pesquisou, que ele leu, a conversa que ele teve com alguém, com a irmã, com a mãe, pode entrar ali no meio, dialogando com Deleuze, com Guattari, com não sei quem, entendeu? Então, acho que isso ainda está para se inovar. Né? A universidade precisa se abrir um pouco mais para essas coisas, assim, para que a gente tenha outras propostas, né, de uma escrita que não seja mais colonizadora dessa forma. Mas eu acho que é importante a gente aprender os códigos, que vai demorar. Massa, massa, aulas. E tem uma outra pergunta aqui também que eu acho interessante ser feita, que é o que difere a poesia que é feita no Islã das outras poesias, das outras métricas, gramáticas. Tem algo que, tipo, bom, a diferença tá nisso aqui ou não? Ah, assim, eu acho que tem muita coisa, né, na escrita muita gente fala que existe poesia islã, né? E a gente acaba acreditando nisso porque muitas pessoas que participam do Islã escrevem para o Islã. Costumam até separar, assim, não, esse poema aqui é de Islã, esse poema não é. Falando do Islã, né? Você perguntou, ou da poesia marginal, Do Islã. do Islã, né? Então é isso, assim, tem gente que escreve para o Islã, fala essa poesia que é para o Islã, porque sabe que tem ali um conteúdo, uma movimentação que vai chapar, né? É close total. E aí, o que a gente nota de diferença é que intensificam temas que vão criar um recorte cada vez mais próximo nos punchlines. Então, a poesia do slam, para muita gente, principalmente em São Paulo, é muito feita sobre essa ideia do punchline, sabe? Essa ideia das linhas de soco, assim, que vão chapar, né? Então, são muitas, né? Uma construção muito, muito marcada nisso aí, né? Principalmente as primeiras gerações assim, dos islames e as pessoas mais jovens, assim, né? Recitando. Tem vários perfis, né, de poetas que vão usar diversas coisas. Em contrapartida, algumas pessoas vão usando coisas contrárias, experimentando outras coisas, silêncio, canto, né, são formas diferentes, né, de elevar aquele momento ali. Então, assim, é muito diverso. Eu falo que poesia é poesia de Islã. Né? Você tem que botar a cara. Você não sabe qual que é a onda, qual que é a vibe do público, qual que é o momento, qual que é a notícia do dia. Então, a performance é tudo isso, né? A performance, ela conta com a previsão do tempo, ela conta com a notícia mais urgente do jornal, da semana, ela conta com o que aconteceu na cidade, o que aconteceu na porta de banca, com o que está acontecendo no momento da coisa, com os jurados, como eles estão se comportando. Então, tudo isso influencia no momento da performance. Tá? Aí o movimento de escrita é bem diverso. Assim. Eu já vi, por exemplo, poetas que são sensacionais, que não tem tanto punchline, né? Não tem tanta marcação. Piet, por exemplo. Jazz, por exemplo. Não tem tanta coisa. Nívia, por exemplo. Nívia começou num movimento muito forte, marcando bastante assim, os temas, e depois ela começou com uma outra onda, né? Falando de coisas da natureza, falando de outras coisas, né? Então,
tudo é muito livre, né? Existe essa função, né? De que precisa ter um determinado tempo. Tem gente que faz um poema de 1 minuto que é foda, tem gente que faz um poema de 3 minutos que é foda. E aí, assim, é muito livre. É uma possibilidade, né, de reinventar a partir da palavra, a partir do corpo. Então, as pessoas vão usam o silêncio, né, usam a pausa. E com essa pausa vem o movimento do corpo, vem a forma como olha. E essa pausa diz muito também. Então, eu acho que é por isso que eu falo da repetição. A repetição diz muito, né, sobre como esse treinamento vai se dar. E ela é sempre uma surpresa. Ela nunca é previsível. Né? A performance precisa do risco. E esse risco é fundamental. Quando eu vejo, tá, vamos falar de performance e arte. Vamos chegar no movimento de performance e arte. Quando eu vejo que o artista não considerou risco, eu não sim, não tô com ele, não, sabe? Eu vejo que ele não considerou o risco, está muito controlado, está muito delimitado, eu não estou com ele. Então, no Islã tem isso, né? Você está ali, dá uma cara nas pessoas e tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Obrigado. Então, assim, sobre a forma, se você me perguntar sobre a forma escrita, ela tem várias coisas, mas o que mais me impressiona são os elementos da performance. A gente tem ali um texto escrito, a gente tem uma performance e a gente tem a criação, que é o que liga essas duas coisas. E aí, quando a criação joga com o texto, né, e a performatividade, até ficar interessante, até ficar mais interessante. Então, é muito livre, né? Muito, muito espontâneo, muito do momento. Massa, massa. Quando você fala da liberdade, quando você fala do estar preparado, sabe? Do você estar frente a frente com o público, assim, me vem muito à cabeça o próprio duelo de MCs, né? Tipo, o cara não sabe o que vai vir ali, ele só tá, ele só vai. Ele não. Primeiro que não adianta ele se preparar para ele, com essa mente muito controladinha, de vou falar disso, porque chega um cara que vai zoar a mãe dele, vai desestabilizar ele todinho, assim, acabar com tudo que ele planejou. E aí é legal que a gente vê semelhanças, né, de um com o outro, assim, da poesia com os outros movimentos do hip hop, assim como as batalhas de rap. Eu queria saber de você assim, um pouquinho mais dessas semelhanças assim, que você vê possivelmente, como que você vê isso acontecendo, se é legal. Dessa proximidade Isso. desse movimento? Então, eu acho que as batalhas, elas são para pessoas muito mais evoluídas, sabe? Batalhas, meninas, caras que batalham, eu acho que são para pessoas evoluídas, sabe? Eu acho que tem ali um negócio que coloca o risco exponencial, né? A cara, põe a cara mesmo, não tem como fugir. Aquilo ali é uma coisa muito impressionante. Eu acho muito impressionante quando as pessoas conseguem ter uma leitura para além de querer vencer a batalha, ter uma leitura crítica, né? Como o Marechal queria batalha do conhecimento e tem esse movimento todo de não falar coisas politicamente incorretas e são mais pressões assim, porque antes a galera foda-se, né? Falava tudo machismo, racismo, não sei o quê, foda-se, né? Arrebentava tudo. E aí quando começa essa pressão dos movimentos, né, de que as batalhas precisam ser mais humanizadas, que é uma contradição, porque ali todo mundo quer ver sangue, mas que pelo menos ali se lide com mais intelectualidade do que com perversidade, né?
Eu acho que isso é muito forte. Assim. Então eu acho que é um outro nível, né? A batalha já é um outro nível. É uma camada bem diferente, bem próxima, né? Da exposição, do movimento, da competição, bem próximo nesse sentido do jogo. Né? O slam é muitas vezes tido como esporte. Em alguns lugares é isso, né? Competição, é campeonato, então é esporte. Não é apresentação artística, é esporte. É interessante como é que essas duas áreas vão se ligando, assim, e a gente entendendo que de uma área para outra a nuance é pouca. Mas tem essa proximidade desses elementos da competição, desse confrontamento, né, consigo mesmo, porque tem uma diferençazinha básica que, assim, no duelo, todo mundo quer vencer mesmo, né? Quer ser melhor para vencer mesmo, vencer o outro. Muitas vezes, assim, ser melhor do que o outro, né? Melhorar mesmo. No slam, a gente vê poeta torcendo pelo outro, vibrando com o poema do outro, sacou? É uma coisa meio assim, então ficam abatidos de não conseguir ganhar, às vezes, e tal, de não ter a nota que queria, mas vão elaborar para voltar melhor. Então, uma competição consigo, é uma competição consigo mesmo. Então, eu tenho que falar esse texto dessa forma, não posso falar que não, tem que ser pai e tal, eu acho que eu tenho que falar assim. E é uma reelaboração, assim, para que eles consigam se melhorar, assim, né? Mas tem isso, assim, a vibração com o outro, com a outra que está ali, né? Falei, pô, é tão foda, não quero nem ganhar mais, já acabou. É ela que pegou a negação. Então, acho que Massa. tem proximidades e, né, distanciamentos, assim, nesse sentido, assim, mas mais proximidade, né? Mais próximo. Massa. Deixa eu ver. Nossa, que maravilha. Eu gosto muito de. Tô gostando muito de falar sobre esses assuntos, porque as coisas se complementam, assim. A gente faz todo um roteiro enorme. A gente bota todas as possibilidades de pergunta. E de acordo com o que a gente vai conversando, automaticamente vocês respondem. Tipo, vocês pegam um negócio X e respondem, sabe, ali inteirinha, assim. Aí vocês respondem 5 perguntas em um bloco só. É muito massa. Falar da poesia, falar do slam, que isso. Que bom, né? Que bom. Nó. E a gente fala demais, né? É nossa... Cara, eu entrevistei o Tizumba, você imagina? O 5 horas. Tizumba fala. Foram assim 2 horas ininterruptas só do Tizumba falando. Eu não precisava nem te perguntar. Ele é ótimo, ele é ótimo. Oratório, as histórias, né? Ele é ótimo. Uhum. Rogério, vou te fazer uma pergunta agora. E aí a gente já começa a dar encaminhada para o final. Uhum. Eu queria saber de você um pouquinho sobre o impacto que você vê na comunidade, sabe? Da poesia, sobre a vida dos jovens mesmo, sabe? Da periferia, assim, que a gente sabe que muda a vida de uma galera, assim. E eu queria saber do seu lugar, assim, de pessoa que puxou o rolê, saca? Qual que é o impacto que você vê, assim, ao longo dos anos? Se é mais no lugar da descentralização, se é mais no lugar da, da, da mudança da vida dessas pessoas mesmo, assim, como que você vê esse impacto? Como que você mede esse impacto? O cara medir é difícil, né? Mas a gente vai tendo algumas, alguns exemplos, assim, né? De pessoas que começam a frequentar, né? O Slam, por exemplo, e começam a partir dali, entender essa possibilidade de protagonizar em outros espaços, né? Eu acho que funciona muito como um parador, assim, para entender como é que esse corpo político, poético, tem uma potência para atingir outras coisas. Então, é uma ágora, né, ali, onde todas as pessoas podem falar, né, abertamente e tal. É esse movimento de protagonismo. Então, se a pessoa sente que ela recebeu palmas uma noite, assim como no sarau, né, a gente ama muito esse pacto, né, com as palmas.
para quem sobe pela primeira vez no palco, porque é um momento em que as pessoas startam uma nova possibilidade. Então, vendo os exemplos que a gente tem das pessoas que a gente conhece, a pessoa vai no slam, às vezes recita um poema pequeno e começa a recitar, se torna slammer e começa a ficar conhecido e grava vídeo e começa a ser convidado para recitar. Outro vai, começa a escrever, faz um zine, começa a vender o zine, começa a pensar num livro, faz um livro, né? E vai, assim, eu acho que cada um tem um caminho de ir galgando assim as oportunidades, né? Que as pessoas vão se regendo por elas. Mas eu acho que a que a gente pode entender que é a melhor forma da gente entender como que esse start acontece, sim, é a partir do movimento crítico mesmo, né? Da escuta. Muito mais do que falar, quando a gente vai no slam, a escuta faz com que a gente perceba o mundo que as pessoas estão apresentando para a gente e a gente começa a olhar ele com uma lente diferente. Acho que é impossível você estar no slam, ouvir tudo que acontece ali daquelas pessoas com aquela representatividade, com uma ideia de verdade, né? Como várias coisas em verdade é muito amplo, mas uma ideia de verdade que ele se presentifica para você e o que é que você se identifica dentro daquilo tudo e você sair dali sem olhar para essa realidade, né? Para sua realidade da mesma forma. Eu acho que esse movimento da escuta é o que é o mais importante, né? Porque está aberto a todos e a todas. Assim. A gente vê exemplos, né? Por exemplo, estava contando agora há pouco uma entrevista de manhã com uma professora da PUC que fez um projeto que esse projeto, né, de entrevista sobre o sarau, sobre politólogos e tal, né, de uma perspectiva mais aprofundada, ela ganhou um edital lá na Áustria, está indo para lá para defender esse trabalho e tal, e eu falando para ela sobre como que foi algumas pessoas, o Laércio, por exemplo, que entrava no bar, ouvia uma poesia e saía, e tomava uma cerveja e saía. E aí pede para recitar um dia no sarau, e a vida do cara muda. Ele não deixa de trabalhar com engenharia até hoje, mas ele já tem 3 livros, né? Então, de algumas pessoas que vão fazendo esse roteiro, assim, né? Nívia Sabino, por exemplo, que participou de um primeiro sarau que a gente fez lá no Serra, muito tempo, muito tímida, recitou um poeminha e tal, e está aí. A potência, né? Que vai encontrando caminhos, né? Fazer assim. Com a poesia. E eu vejo que minha vida não foi diferente, assim, escolhi fazer, participar, abrir espaço para as pessoas falarem. Eu acho que é por conta da poesia que eu trabalho com satisfação, assim, sabe? Com essas coisas e esse trabalho vai rendendo uma vida que a gente vive por intenção dessa coisa, sabe? E acho que está tudo ligado. Está tudo ligado. Quando eu pego alguma coisa para fazer em casa, uma prateleira, construir alguma coisa tal, eu acho que minha poesia está ali também, sabe? Sim, sim. Massa. Você falou um pouquinho sobre. Em determinado momento a gente estava falando, na verdade, de escrita, e aí você falou sobre representação, assim. Sobre, tipo, não, o texto dessas pessoas, a poesia dessas pessoas está ali, mas eu não estou representando essas pessoas. Essas pessoas estão se representando. E aí me vem na mente, assim, isso nem estava no roteiro, mas me vem na mente o onde mora. Eu já tinha comentado com ele sobre ele com a Jess, que é a pessoa que está junto comigo nesse corte. E aí eu falei, Jess, cara, é muito incrível, é muito bonito, assim. A forma como que você fala dessas mulheres, como você coloca essas mulheres,
a forma com que você explica a criação dele, eu falei assim, eu preciso ouvir. Não, sabe? Porque, só porque eu preciso, porque eu, tipo, quando a gente pensou esse quadro, era tão nesse lugar, era tão sobre isso, sabe? Na justificativa do projeto mesmo, quando a gente foi falar sobre ele, eu citei as minhas, né, os meus ancestrais, eu citei os meus amigos que estão do lado, eu citei minha galera, e aí quando você falou de onde mora, eu falei, meu Deus, é isso aqui, é isso aqui, tá tudo assim, ó, pum. E aí eu queria te ouvir falar um pouco sobre onde mora, e pra gente finalizar com ele, se você puder, por favor. E assim, que presentaço, cara, muito, muito cabuloso mesmo. Ai, que massa, que massa. Obrigado pelo carinho, assim, né? Eu acho que a gente vai escolhendo algumas coisas que a gente vai falar com mais maturidade, né? Esse poema, é, ele nasceu no período do espetáculo do Garimpar, e a gente estava muito falando de garimpo e tal, e aí eu já estava rabiscando algumas coisas, assim, mas eu ainda não sabia o que eu ia dizer, e foi uma encomenda, né? O Negativo me pediu para fazer uma abertura do show deles no Verão de Arte Contemporânea, em que o MP Bill ia tocar junto, né? E aí, um tempo antes, o MV Bill veio, nós sentamos lá na casa do Negativo, conversamos um pouco, tal, cantamos um pouco, tal. E aí eu voltei para casa, pensando um pouco em como seria essa apresentação. Eu podia falar, Berimbau, ok, tal, chegou, né? Ou fazer de mestre cerimônia e tal. Então eu decidi tirar esse rascunho e fazer esse poema, assim, né? Um pouco retomando tudo aquilo que eu estava vendo, dos quilombos de Minas, da perspectiva, né, dessas mulheres negras da história que a gente ouve falar e dessas poetas que se movimentam na cidade, de como eu conheço essas poetas que estão junto no rolê, que estão pensando no que elas estão pensando, como que elas estão se armando, como é que elas estão se vestindo, manifestejando e se comportando numa assimilação, né, com minha avó, minhas tias, né, e assim, nem todas elas foram nesse movimento, né, mas trabalharam durante a vida, né, e sofreram as mazelas do racismo também, né, em toda medida. E aí eu vou fazendo esses encontros, assim, né? Vou fazendo esses encontros, tentando buscar essa representação das mulheres que passaram pela minha vida, e das mulheres que eu conheço e que são também símbolo, né, dessa força e dessa resistência para deixar com que essa história sempre seja contada e que elas estejam no protagonismo, né? Nunca falar por elas, né? Mas, elaborar e falar dos feitos e falar dessa prontidão, né? Dessa magnitude, dessa força que elas têm para fazer com que elas sejam cada vez mais ouvidas. Acho que foi dentro dessa perspectiva, assim. Então, eu gosto muito dele, gosto muito desse poema. E aí, assim, é sempre muito bom, assim, quando eu recito, eu faço para recitar, às vezes as pessoas assim, eu recito esse poema e tal, não é repetido, né? Estou falando tantas vezes, mas é bom, assim, que volta a gente pro centro, né? Sim, a Jess tá assim, avisa o Rogério, acho que é melhor avisar, né, quando a gente já vai assim com querendo ouvir um, aí você vem e fala, será assim? Será se eu vou pedir? Mas Não, enfim, queria muito. tranquilo, tranquilo, a gente vai
faz, improvisa, esquece uma parte, pega outra e já. É isso, é sobre isso. Yasmin, acho que Ué, tá beleza. me Vamos de entregando poema, aqui. então? Olha lá pra mim. Não de poema. Lá na sala. Vai tomar água aqui, porque, né? Fica esperando a entrega. É legal porque o Wellington Sabino, lá de Uberaba, fez um podcast, né? E ele tirou vários momentos, assim, desse poema em que eu falava um pouco nesse podcast, sabe? E foi bem bonito, assim, a gente conversando, foi muito legal, assim, da perspectiva de como é que o poema foi mudando ao longo do tempo, né? Como é que a gente foi vendo mais confortável. E tinha uma parte introdutória muito longa que eu citava o exército de Boko Haram de Gana, né, que é um exército paramilitar que invade as escolas e mantém de reféns as mulheres e as crianças. Então, que eram histórias que não eram contadas, né, para a gente. Né? A gente estava ouvindo de um mundo ocidental sempre histórias, tragédias, não sei o quê, e essas tragédias que sempre aconteceram são abafadas, não tudo fora. Eu fazia uma parte introdutória com isso que eu não lembro muito bem. E aí, logo depois, eu começava. Onde mora aquela preta? Aquela que conta histórias de uma África cravada no meio de São João da Chapada. Tem um quilombo cabaço de cuia cheia de café coado na cozinha de Dona Miúda, grande, de braço taludo, posta na cacunda, de tanto carregar café. De voltar do garimpo sem pedra, sem permissão do governo, vai entender que onde mora aquela preta, que ficou sentada no ponto de ônibus, lendo histórias de Rosa Parks até de madrugada. Depois saiu para cantar, manifestejar em outras quebradas, a aurora empoderada. Respondeu a cantada do macho sem sentido figurativo. Boicotou até o ônibus heteronormativo só para voltar para casa quando quisesse, nunca quando fosse mandada. Mandá-la das ruas e vielas onde o seu black ilumina as ruas e favelas onde mora aquela preta que fez turbante bordô, mandinga nagô, poema griot, que ensinou as meninas a serem afro-líricas e que seus poemas revestidos de luta fizessem em seus punhos como voluta para quem duvida de sua conduta, não moram mais no morro, não morrem mais no asfalto. Todas elas, hoje, vivem de luta. Isso. Rogério, muito obrigado pela troca, de verdade. No início eu fiquei um pouco nervoso, eu falei, ai meu Deus. Sim, eu fiquei nervoso aqui, falei, não, o que será que ele vai perguntar? Será que eu vou conseguir responder? Gente, mas é porque a gente monta um roteiro, tipo, a gente estuda, a gente ouve uma entrevista aqui, um podcast ali, né, pra gente já não chegar seco e tal. E aí eu fiquei, será que o Rogério vai responder isso? Será que ele vai querer responder aquilo? Será que, sabe? A gente fica nessa tensão. E aí a conversa flui, assim, sabe? Então, a Helene gostar demais de estar aqui. Nossa, quando você fala da performatividade, dessas coisas, a cara dela, ela com certeza vai assistir gravada. Mas ela aqui agora, este era o momento que ela ia começar a te fazer pergunta. Que bom que ela está aqui, por quê? Porque a gente já prolongou a entrevista. Mas muito obrigado pela oportunidade, viu, Rogério? Pela troca. Obrigado, meu nego. Valeu demais. Obrigado. Quando você quiser, tá? E depois de a gente passar esse tempo aí, a gente encontrar, ver seu trabalho, quiser fazer coisas juntos aí, vamos. Bora fazer. Aí, da gente fazer junto aí, tamo junto, tá? Valeu demais, Rogério. Obrigadão. E Lari, busca o gravador aí, a gente vai conversando. Beleza. Obrigado demais, viu? Tchauzinho, obrigado. Não dá pra entrar em contato, a gente já pede.